No Master Supermercados, volta às aulas é com muita promoção. Materiais escolares em até 5 vezes no cartão. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Nosso programa que vai ao ar em 2 edições inéditas na semana, segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. E você é nosso convidado a participar dos nossos debates esportivos também através das redes sociais. Você pode acompanhar o Na Resenha e compartilhar com seus amigos através do Facebook da TV Erechim. O Na Resenha tem um patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, e Andretta transformando horizontes. Bom, final de semana foi de grandes notícias para o nosso esporte local, especialmente quando a gente se refere ao Ipiranga Futebol Clube. Ipiranga que teve no sábado o confronto contra o Internacional, tão esperado confronto dos líderes do Grupo A do Campeonato Gaúcho. E bom, a grande notícia é que o Ipiranga e o Internacional entraram em campo já classificados em razão da vitória do Pelotas de 3-1 sobre o Juventude no estádio Boca do Lobo em Pelotas. Para falar sobre esse jogo do final de semana, eu tenho o prazer de receber meu colega, parceiro e irmão de jornada aqui, Fifo Parente. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Thalita. Já sou peça integrante, eu acho, dessa bancada, Sem né? dúvida alguma. Aqui nós vamos colocar uma plaquinha, Fifo Parente, né? E é teu lugar, meu amigo. É sempre um prazer estar com vocês aqui na TV Erechim, comentando sobre o esporte regional. Eu quero dar também as boas-vindas, né? E aliás, já vamos deixar ela aqui escalada, né? Quando eventualmente ela estiver aqui por Erechim, para que ela venha aqui debater conosco, é porque eu sou fã do trabalho dela, né? Mesmo que ainda recente, mas já é uma grande profissional, uma grande jornalista, né, que está em formação, que é a nossa querida Thalita Lorenzetti, que muitas pessoas conhecem a Thalita também por ter sido rainha da Frinap, né, da nossa última feira, e também, né, grande jornalista, inclusive, que estava na Rádio Gaúcha e agora também esteve aqui nas últimas transmissões da Rádio Difusão. Thalita, minha querida, seja bem-vindo, prazer recebê-la aqui no nosso Na Resenha. Eu não me desprendo do título de rainha da Frinap, né? Onde eu vou é Thalita, não, é rainha da Frinap. Mas agora rainha do microfone também, vamos combinar. Eu fico feliz, eu fico muito feliz e honrada por ainda as pessoas lembrarem, já que a feira passou há tanto tempo. Boa noite, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder voltar e falar sobre o time que eu gosto tanto desde criança, que é o Ipiranga, e falar sobre o futebol também. Fico mais feliz ainda de ter sido convidada para as próximas no começo do programa, não no final. Aí é que tá. Que aí é confiança. Mas aí é que tá, Thalita, é que no primeiro bate-papo, eu conheci a Thalita nos estúdios da Rádio Cultura, quando ela foi fazer aquelas entrevistas que a gente faz com as candidatas a rainha, enfim, e ali tu já percebe quando a gente que é do rádio, que tem uma malandragem, né, Fifo? Malandragem boa, né? Uma malandragem do carioca, né? Uma desenvoltura. Ela tem a manha da coisa, enfim, sabe falar, sabe se colocar. E o principal, conhece também muito sobre futebol. Então, Thalita, o convite já está feito aqui para ti, viu? É confiança mesmo. Bom, gente, eu quero começar falando desse momento importante e a gente pode colocar como histórico do Ipiranga. O Ipiranga está classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Depois de uma campanha que iniciou com 3 vitórias. A vitória na estreia contra o São Luís aqui no Colosso da Lagoa, depois contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, e tivemos ainda a vitória sobre o Pelotas, que foi o jogo que confirmou a classificação do Ipiranga, já que teve aquela vitória do Pelotas sobre o Juventude na última rodada. Fifo, é uma campanha que surpreende do Ipiranga neste início de competição? Eu acho que sim, né, Fábio? A gente já comentava durante toda a transmissão da Rádio Difusão no sábado, onde a gente abriu a jornada bem cedo, né, Thalita? Foi às 4 da tarde, né? E a gente falou bastante sobre essa campanha histórica do Ipiranga, né? Nem os mais otimistas esperavam que o Ipiranga ia chegar nessa 4ª rodada, depois dessa 4ª rodada, com 3 vitórias e um empate contra um da dupla Grenal, né? Dentro de casa, por mais que o Inter veio com um time um tanto quanto descaracterizado, nem os mais otimistas, eu acho, esperavam que nós chegaríamos com 10 pontos, brigando pela liderança do campeonato, né? Ontem eu até acabei vendo a tabela geral, o Ipiranga é segundo na tabela geral, só perde nos critérios para o Inter. Então, surpreende e muito a campanha do Ipiranga.
Thalita, o que te pareceu, especialmente esses 2 jogos que você esteve acompanhando aqui do Ipiranga também, o jogo contra o Pelotas e também o jogo contra a equipe do Internacional? O que te pareceu esse Ipiranga? Te surpreendeu também? Me surpreendeu justamente pelo fato da gente chegar nessa altura do campeonato podendo respirar, né? O Ipiranga entrou em campo contra o Inter, muito tranquilo, muito sereno, obviamente sabendo do resultado que já estava classificado, mas sabendo que fez uma campanha até esse momento irreparável, assim, acho que foi impecável em todos os jogos. Falávamos também durante a nossa jornada que contra o Pelotas, o Ipiranga no segundo tempo deixou a desejar, tomou alguns sustos que não eram, assim, a gente não esperava que fosse tomar pela partida que fez no primeiro tempo, mas me deixa muito contente saber que o público também agora, a partir de agora, vai confiar ainda mais no Ipiranga, no time do Ipiranga, pelo resultado do sábado. O empate é maravilhoso, foi maravilhoso pra gente, mas claro que a gente cavou a vitória ali, só não aconteceu, mas ela chegou muito perto, então me deixa muito empolgada. Eu acho que a gente vai conseguir chegar muito longe nesse gauchão, ainda mais nesse formato mais curto, assim, mais enxuto. Eu acho que deixa o público muito empolgado, o torcedor muito empolgado, e a gente também, a gente da imprensa que acompanha diariamente, que se empolga ainda mais com o time quando a gente vê resultado em campo, é bem satisfatório. E sabe, Fifo, que eu uso já há algum tempo a seguinte frase para definir o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é um campeonato traiçoeiro. Para te chegar em 2 vitórias, se colocar na parte de cima, ou 2 derrotas, tu ficar na parte de baixo brigando, principalmente agora com 12 equipes, né? E nesse formato, onde você joga dentro do grupo e depois sai para jogar fora. Então, isso faz com que o campeonato seja muito, muito dinâmico. E a gente temia, né, Fifo, no início do campeonato, bom, o Ipiranga tinha a obrigação de vencer o Sonões de Juí para já começar bem o campeonato, mas saberíamos que tinha dificuldade no jogo contra o Novo Hamburgo, o próprio jogo contra o Pelotas aqui e o jogo contra o Internacional. A minha projeção otimista, Fifo, do início do campeonato, é que o Ipiranga fizesse 7 pontos. O Ipiranga fez já 10 pontos e garantiu de forma antecipada a classificação. Agora, acho que o que tem chamado a atenção no time do Ipiranga é a postura, porque aquilo que a gente ouviu e ouve no discurso do Paulo Henrique Marques, ele está colocando em prática isso, e a gente consegue ver de forma muito clara a forma que ele coloca o time em campo, Fifo. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu me lembro muito bem, e nós comentávamos ainda no sábado, a respeito da primeira entrevista que o Paulo Henrique Marques acabou concedendo aos órgãos de imprensa lá na sua apresentação, e ele disse, olha, eu vou jogar com 2 extremas, eu vou jogar com meia centralizado, que vai ser o organizador do meu time, eu vou jogar com 2 volantes que saibam jogar, vou jogar com uma defesa bem postada, e é isso mesmo que a gente vê dentro de campo, né? O Ipiranga sabe sofrer, e essa é a palavra da moda, né? Nós até comentávamos, o Ipiranga sabe sofrer, principalmente nos primeiros momentos de jogo, onde o time adversário tem um ímpeto inicial, até para tentar fazer o gol, mas o Ipiranga sabe se defender muito bem, né? O Ipiranga sabe ter uma transição ofensiva bem interessante, né? Claro, e a gente tem que deixar dito aqui, o Ipiranga tem um camisa 10 muito acima da média, né? Eu me lembro muito bem que o Fábio já dizia que é um sonho antigo do Ipiranga trazer o Zotti aqui, e de fato ele é um jogador acima da média, né? Fazia muito tempo que nós não tínhamos um camisa 10 assim, né, de ofício que empolgasse tanto a torcida, Exato. né? Ele sai de todas as partidas muito aplaudido e as pessoas se empolgam de ver ele em campo. E aí é que tá, porque o que a gente percebe, muitas vezes até o Zotti acaba errando alguns passes, é porque o Zotti é o camisa 10 que vem para fazer o diferente, para meter a bola nas costas da defesa, para tentar, e até porque o Ipiranga usa extremas com velocidade, então para jogar a bola nas costas da defesa, então é uma característica que ele veio para fazer o diferente no meio de campo do Ipiranga. E até que ele tem fôlego, ele desequilibra a partida, tanto na bola parada quanto com a bola rolando, né? Não, é verdade, e ele tem uma qualidade técnica que é bem acima da média, né? Fica claro naquele jogo contra o Pelotas, em 2 lances ele acaba definindo o jogo, né? Depois o Ipiranga sofreu bastante no segundo tempo, onde o Pelotas, que é um bom time de futebol, nós já comentávamos em todas as jornadas, em todos os bate-papos que nós tivemos aqui, que o Pelotas também é um time de futebol. Que também impressiona, tá tão mal assim no campeonato, claro, porque de novo a gente volta para a questão de ser um campeonato enxuto, né? Mas é um bom time. É complicado a situação que eles estão, né? De não conseguir se organizar, mas eles são um bom time. Eles têm pessoas, têm jogadores experientes, eles
sabem jogar futebol. É Só um time que equilibrado, né? A gente viu aqui contra o Ipiranga, né? Nós falávamos, né, Fábio? E eu gosto muito da tua definição quando tu diz que o Campeonato Gaúcho é o campeonato traiçoeiro, né? Porque são 11 rodadas. E vamos né? pegar, Fifo, vamos pegar só alguns exemplos. O jogo contra o São Luís de Juí. O São Luís começa os primeiros 20 minutos, tá ali, tá muito melhor do que o Ipiranga, né? Dominando as ações. Aí o Ipiranga depois tem um pênalti desperdiçado, consegue abrir o placar, mas no segundo tempo, o próprio São Luís, em determinados momentos, e a primeira parte do jogo, o São Luís consegue ser melhor que o Ipiranga também. O próprio Pelotas aqui no segundo tempo foi bem melhor do que o Ipiranga. Começa melhor que o Ipiranga, depois o Ipiranga equilibra, faz os gols, mas no segundo tempo o Pelotas termina melhor. Então por isso que o detalhe é fundamental nesse campeonato, né? Porque está muito parecido o nível das equipes. Hoje quem é lanterna, acho que a exceção do Brasil, que para mim está destoando negativamente, eu acho que as demais equipes são equipes muito parecidas. O São Luís fez 3 gols no time titular do Internacional, né? Nós conversávamos e no sábado, né, Thalita, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Rafael de Vério, né, que foi teu colega na Rádio Gaúcha, inclusive concedeu uma entrevista na cabine da Rádio Difusão, e ele falou também sobre essa paridade dos times gaúchos, né, do Campeonato Gaúcho, né. Ele também viu o Brasil e o São Luís, ele colocou o São Luís como um time um pouco abaixo, né, um time, e não foi o que eu vi, e eu até discordei dele em algum momento, porque não foi o que eu vi aqui contra o Ipiranga. Acho que o Ipiranga conseguiu vencer no segundo tempo, até por a questão do preparo físico, né, que o Ipiranga demonstrou, mas principalmente pela organização tática e técnica. No segundo tempo o Ipiranga foi melhor, né. Mas é justamente isso, eu acho que o Campeonato Gaúcho, essas 12 equipes são muito próximas, claro, tirando a dupla Grenal, e eu coloco até o Juventude um pouco acima, se bem que foi lá contra o Pelotas e acabou perdendo, se bem que a gente tem a informação que eles foram com um time misto, né, porque jogam quarta-feira pela Copa do Brasil, mas é um campeonato muito parelho, é um campeonato que tem equipes muito iguais. Vocês podem ver que todos os jogadores acabam, se não tá aqui, tá ali, se não tá no Ipiranga, tá no Aimoré, se não tá no Aimoré, tá no Novo Hamburgo, e é assim que funciona. Bom, Thalita, e o torcedor, obviamente, está empolgado com o Zotti, nosso camisa 10, né? Não só com o Zotti, né? Eu acho que com todo o time do Ipiranga, a gente ainda fala, né? O público erechinense não abraça o time como deveria. Né, não abraça como deveria. O Rafael de Vério mesmo conversou com a gente, ele falou, olha, eu vim da capital e eu fiquei encantado com o fato de chegarmos no mercado e ter vários produtos do Ipiranga, onde a gente anda, saber que tem coisas específicas do time para valorizar também esse time da cidade. É uma pena que o torcedor não abraça dessa forma. Nos entristece um pouco saber que no jogo de sábado, a torcida visitante, a torcida do Inter, lotou as suas arquibancadas, né? Então, é um pouco decepcionante, mas a gente sabe que o time, ele tá mostrando resultado e a gente espera que o torcedor continue abraçando o time agora com mais força, né? Porque, ok, o time faz ali o seu trabalho em campo, mas o torcedor precisa fazer também o seu trabalho fora do campo, que é colocar o time para frente, que é colocar empolgação nesse time para buscar bons resultados. Até porque há a possibilidade ainda, por mais que eu ache um pouco difícil, porque eu acho que o Inter confirma no jogo contra o Novo Hamburgo a primeira colocação nos critérios. Acho que o Ipiranga até pode empatar com o Inter em pontos, mas eu acho que nos critérios o Inter vai acabar ficando na frente do Ipiranga, né? Até jogar em casa, né, Fábio? Jogar em casa. Tem o Juventude fora, que por mais que o Juventude já está fora da briga pela classificação, mas também tem que ficar de olho para a parte de baixo da tabela também, né, Fio? E o Juventude tem uma outra situação também, né, Fábio, que tem que ser dito, que nós também temos aqui em Erechim, que nós queremos a Copa do Brasil, né? O Juventude, eu acho que vai estar na Copa do Brasil ano que vem pelo ranking. Pelo ranking, sim. Né? Ele e o Brasil. Sim, mas numa hecatombe, que pode acontecer, acaba não classificando, né? Mas eles também estão de olho na parte de baixo da tabela, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se vocês concordam, mas a minha análise desse jogo de sábado, eu procurei separar em 2 momentos. A análise do Ipiranga e a análise do Internacional. Se a gente analisar em termos de Ipiranga, acho que o Ipiranga, dentro da estratégia de jogar contra um grande do futebol brasileiro, eu acho que o Ipiranga teve uma postura corretíssima, né? E apostou em alguns lances que o Ipiranga trabalhou muito a bola parada, até porque tinha 2 zagueiros jovens no time do Internacional, né? E o Ipiranga já mostrou que na bola parada também define partidas, e através da bola parada do Zotti. Então acho que o Ipiranga montou uma estratégia e dentro das possibilidades a estratégia do Ipiranga deu certo. Diferentemente do Internacional, que para mim foi uma reversão de expectativa muito grande com alguns jogadores.
jogadores. Eu acho que se a gente analisar friamente, o Internacional foi decepcionante contra o Ipiranga. Mas isso em nenhum momento, né, Thalita, tira os méritos da forma que o Ipiranga jogou. Porque a diferença de investimento é muito grande, tanto é que o Danilo Fernandes, que é o reserva do Internacional, paga a folha salarial do Ipiranga e sobra ainda se fosse pagar um bicho, né, Fivo? Então isso mostra a diferença, né, Thalita? Então acho que não tirem nada o mérito do Ipiranga da forma que jogou contra o Inter. Eu esperava que o Inter entrasse em campo com muito mais vontade de jogar. Assim, a gente falava também na nossa jornada, eram muitos guris, então normalmente os guris querem mostrar resultado dentro de campo, até para poder subir, para poder brigar por posição. A gente esperava mais dos meninos que subiram da Copinha, o Praxedes se mostrou um bom concorrente, né? se jogou bem, mas a gente esperava muito mais, pelo menos eu esperava muito mais do Inter, não menosprezando o Ipiranga, porque eu acho que eles fizeram da forma que deveria ter sido feita, com tranquilidade, com serenidade, tentar conseguir inverter as jogadas, tentar se mostrar mais ofensivo, porque a gente não tem que menosprezar a nossa própria camisa. Então acho que eles fizeram muito correto, foi tudo muito tranquilo. Mas esperava mais do Inter, esperava mais dos guris, esperava mais também do técnico, né? A gente está esperando que ele se mostre o seu trabalho dentro de campo, mas para mim foi decepcionante. Eu imagino que para o torcedor colorado que foi até o estádio também foi. Para contribuir também, Thalita, e agora fazendo análises individuais, né? Eu esperava muito mais do Nonato, particularmente. Eu achei que ele fosse o centro técnico até porque do time, ele já né? briga por posição no Com time certeza, titular mesmo. E especulava-se com a vinda do Eduardo Cudê, dentro dessa ideia de trazer mais gurias da base, né? Por mais que ele já estava no profissional ano passado, que inclusive se cogitava ele como titular do time do Internacional com o Eduardo Cudê, né? O Nonato, uma reversão de expectativa grande. O lateral direito, o Heitor, para mim, um jogador que tem dificuldades técnicas, Fábio. E nós comentávamos aqui fora do ar, né? E não só dificuldades técnicas, diz que ele tem dificuldades extra-campo também. Então, é um guri que não se... Né, é o que dizem, não se empenha, não se dedica, então dificilmente ele vai conquistar a posição no time titular. Assim como o Sarrafiori, que também, por mais que tenha aparecido diversas vezes no time titular, já tenha aparecido em outras oportunidades, também mostra por que ele não entra oficialmente na posição, né? Porque não se dedica, parece que não tem vontade de jogar. Eu achei um jogador que se desliga muito fácil do jogo, sabe? Um jogador que às vezes está ligado no jogo e aí se desliga muito fácil, acaba não sendo participativo, não tendo intensidade, que a gente sempre fala que é a palavra da moda hoje, o jogador tem que ter intensidade para jogar, né? Ou às vezes ele é intenso demais, ele perde a bola ali na intensidade é tão eufórico, porque... Bom, ele fica tanto tempo sem a bola que quando ele pega, ele quer mostrar o resultado. E aí ele perde. É nesse momento que ele perde a bola. Eu acho que esse jogo, olhando pelo lado internacional, e nós que muitas vezes, a Thalita, obviamente, estava acompanhando até os bastidores da dupla Grenal, então até estava mais a par disso do que nós. Mas acho que começa a reiterar algumas perguntas que muitas vezes não eram respondidas, né? Por que o Sarrafiori não tinha tantas oportunidades com os outros treinadores? Por que o Heitor é um jogador que muitos consideram insuficiente? O próprio Nonato, que é um jogador que... Eu lembro quando o Nonato começou a fazer as primeiras partidas com a camisa do Inter, chegou a se dizer o seguinte, olha, o Nonato, inclusive, ele e o Matheus Henrique vieram do São Caetano, mas o Nonato é melhor, é mais completo do que o Matheus Henrique. E a gente está vendo que há uma diferença muito grande entre o Matheus Henrique e o Nonato, né? Eu acho que o Nonato também, para mim, eu acho que é a grande decepção do Internacional. O Heitor, para mim, só reafirma aquilo que eu já tinha visto ano passado. É um jogador insuficiente para vestir a camisa do Internacional. Mas, por outro lado, Thalita, o nosso lateral esquerdo, Henrique Ávila, atropelou, diríamos na gíria do futebol, o lateral direito do Internacional, né? Ele foi o nosso destaque do jogo, escolhido. Jogou demais. E não só pela gente, depois eu ouvindo a Rádio Gaúcha, também escolheram ele como craque do jogo, porque ele se mostrou muito bem em campo e eu esperava que o nosso craque ia ser de novo o Zotti, pelos resultados que ele tem conquistado, mas o Henrique Ávila tem mostrado que é um grande jogador e que vai fazer a diferença
na Série C do Campeonato Brasileiro com o Ipiranga. Até porque é um jogador que também já foi utilizado como meia aqui no Ipiranga. Eu acho que ele rende mais na lateral esquerda do que na meia, mas é um jogador que também numa estratégia do Paulo Henrique Marques se joga com extremas, até para utilizar um corredor central. Ele é um jogador que eu acho que é interessante para a gente ver numa estratégia de um jogo maior, por exemplo, jogo de semifinal. O que a gente pode esperar daqui a pouco do Henrique Ávila? Porque no jogo contra o Internacional, ele se sobressaiu sem dúvida alguma. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Na Resenha no nosso segundo bloco de hoje. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas duas edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. E é claro que a TV Erechim reproduz o programa Na Resenha nos mais diversos horários da grade de programação. E também você pode nos assistir através do Facebook da TV Erechim. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, e também do Andretta Transformando Horizontes. Nós estamos conversando hoje com João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, também a Thalita Lorenzetti, que estão falando conosco um pouquinho sobre Ipiranga, sobre essa projeção do Ipiranga agora na semifinal do Campeonato Gaúcho. Tu aposta que o adversário do Ipiranga será o Caxias ou o Grêmio, Thalita? Ai, que pergunta difícil. Olha, o torcedor tá esperando que seja o Grêmio, né? Para ver um bom jogo de novo, mas eu apostaria no Caxias. Modéstia à parte, eu preferia que fosse o Caxias, mas eu acredito, eu vou apostar no Caxias para não ir no Grêmio com todo mundo ali, na mesma onda. E aí, se não for, eu venho aqui para cumprir a aposta de que eu vou ter que retornar se for o Caxias. Que maravilha, que coisa boa, hein? Eu vou discordar um pouquinho da Thalita, eu acho que vai ser o Grêmio, sim. Eu acho que o Caxias tem um enfrentamento, se eu não me engano, o último enfrentamento do Caxias é com o Esportivo na montanha, né? Na montanha. É o clássico da polenta, né? Então, não vai ser muito fácil, até porque o Esportivo também, se não ganhar do Caxias, porque amanhã a tendência é não ganhar do Grêmio dentro da arena. Hoje, inclusive hoje, né? O horário que o programa está indo ao ar, né? O horário que o programa vai estar indo ao ar, o Grêmio vai estar jogando contra o Esportivo, né? Então eu acho um enfrentamento bem complicado, né? Eu acho que o Grêmio vai acabar vencendo o Esportivo hoje. E na última partida, o Grêmio joga contra o Aimoré em São Leopoldo, ali no Cristo Rei. Teoricamente vai vencer, né? Se bem que é a estreia do Hélio Vieira, que vai assumir o Aimoré, que o PC Oliveira caiu agora esse final de semana, né? Então eu acho que vai ser o Grêmio e eu gostaria que fosse aqui, no Colosso da Lagoa, né? Mas infelizmente acredito que vai ser na Arena. E o que acontece que é interessante, Fifo, eu até estava conversando com o presidente Adilson Stankiewicz do Ipiranga e até questionei, o Ipiranga trazendo uma semifinal para cá, o quanto de renda pode agregar? E ele disse, olha, se a gente for pensar mesmo no cenário mais otimista, a renda, por mais que, se não me engano, acho que é 30% ou 40% que... 30, né? 30. Que fica para o time visitante e 70% para o... É 30% da receita, da renda bruta. Né? Bruta. Isso era uma demanda dos clubes do interior, sim, né? Então, acho que, pelo que ele me falou, no melhor dos cenários, o Ipiranga ficaria com 200 e poucos mil reais. E se o jogo for na Arena, com cerca de 15 mil, que acredito que numa semifinal teria 15 mil, né? Se contra o São José, a expectativa é de que tinha 10 mil, não sei se chegou a confirmar as 10 mil pessoas, mas que o Ipiranga possa ter uma renda na casa de 400 mil reais. Seria mais ou menos essa renda que o Ipiranga teria. Que seria uma cota extra que o Ipiranga hoje não tem, né, Thalita? Não, é um valor que vai fazer diferença, com certeza. Mas eu acho que o jogo sendo aqui, mesmo ganhando menos, mesmo o Ipiranga tendo menos lucratividade,
É interessante sem dúvida alguma. para o torcedor também ver o time em campo de novo, né? E porque eu acho, mesmo que a gente tenha a torcida visitante do Inter no sábado, em grande número, eu acho que esses torcedores vão começar a acompanhar mais o Ipiranga. Eu tenho essa vontade, pelo menos, que seja dessa forma. Então, trazendo o jogo para cá, com o Grêmio, dá um brilho especial pro nosso estádio, dá um brilho especial para nossa cidade. Olha quantas pessoas se mobilizaram para ir até o hotel, para acompanhar a chegada do Internacional. Então, isso também, mesmo que os 200 mil sejam importantes pra gente, os 400 mais ainda, é interessante trazer o jogo para cá. Movimenta a comunidade, Movimenta, né? E eu acho que é interessante isso que a Thalita movimenta fala. também a economia da cidade. Sem dúvida alguma, hotéis, supermercados, comércio local. Até porque, pensando pelo outro ponto da situação, não é só o time que vem, são os consulados, são as cidades vizinhas, vem o pessoal de Chapecó, vem o pessoal de outros municípios do Paraná. Eu vi um monte de gente vindo do Paraná, de Santa Catarina, até da região Nordeste, né? Então é importante. É importante pelos dois pontos, tanto para movimentar o nosso estádio, mas também para movimentar a economia do município, né? E o que é interessante é que o Ipiranga, ano passado, já fez uma campanha na Série C do Campeonato Brasileiro que fez, inclusive, que depois de muito tempo a gente pudesse ter um estádio praticamente lotado, né? Então já mobilizou a região de certa forma. E este ano que eu acho que muitos torcedores de Internacional que têm um carinho pelo Ipiranga, mas daqui a pouco por um motivo ou outro não iam ao estádio, eu acho que ficaram surpresos com o desempenho do Ipiranga no jogo de sábado. E quem sabe daqui a pouco seja uma forma de trazer também esse torcedor para dentro do Colosso da Lagoa. Agora, Thalita, quero te perguntar, até por você estar na capital do estado e estar no dia a dia com os profissionais da imprensa da capital, há um questionamento, e inclusive alguns colegas meus até falam disso. Bom, muitas vezes não se dá atenção para o Ipiranga como se dá, por exemplo, para o São José, né, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Se fala muito mais do São José, se fala muito mais de equipes que estão na Série D, do próprio Novo Hamburgo, quando estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, do que o Ipiranga, que vem de 5, 6 Copas do Brasil, de Série C, um time afirmado, que quase subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tu sentia isso no dia a dia, por uma questão de logística, estarmos longe aqui também do centro da informação da capital? Eu acho que são várias questões. Essa da logística da distância é uma delas e é fundamental. A imprensa local da capital não tem como cobrir esse tipo de jogo. Pensando nas grandes emissoras, normalmente eles têm praças em Caxias do Sul, eles têm praças ali, obviamente, em Porto Alegre, que consegue acompanhar Novo Hamburgo, que consegue acompanhar até mesmo São José. Então, assim, tem toda essa questão. Na região sul, da mesma forma, consegue acompanhar Brasil de Pelotas e o Pelotas com muita tranquilidade. Eu acho que Erechim é uma questão de logística mesmo, da falta de profissionais das próprias empresas da capital para poder cobrir aqui. Mas também tem a outra questão que aí a gente traz de novo, parece ser redundante, parece ser chato a gente ficar nessa mesma tecla, mas é também a torcida. O nosso estádio, ele é muito grande. Obviamente, ele não tem como lotar em jogos comuns, assim. Comuns, digo, o Ipiranga contra o Pelotas, por exemplo, o Ipiranga contra o São Luís de Juí. Mas mesmo não lotando, a gente não chega muitas vezes perto de 2.000 pessoas. E isso é muito pouco, pensando numa cidade de 100 mil habitantes, pensando num time que joga o ano inteiro, não joga só esse período de campeonato gaúcho. Então, a torcida não acompanha, a torcida não abraça junto, e isso não dá vontade para a imprensa da capital divulgar informações sobre esse time. Até porque quem consome essa informação é a torcida. Se não temos torcida, não temos por que ter informação. Essa é a lógica da capital, que é, para mim, no meu ponto de vista, errado. A gente tem que dar informação de qualquer forma. Não tem que dar informação se tem pessoas interessadas ou não, mas tem que dar informação, tem que mostrar conteúdo, tem que... E são poucos os jornalistas também que abraçam o futebol do interior. Muita gente não, a maioria dá atenção para a dupla Grenal justamente porque tem torcida, porque tem apelo, porque tem diversas questões. Mas o jornalista da capital, ele normalmente não dá essa atenção. A gente tem poucos que acompanham. O Rafael de Vério, que conversou com a gente, é um super torcedor do futebol do interior, assim, ele acompanha muito, até porque ele é do interior.
O Rafael Collin também, o né? Rafael Collin, o Gustavo Manhago. Nós conversávamos aí Então, cedo com o são Gustavo Manhago poucos. também. E dentro de uma grande empresa, dentro de uma grande redação, de um grande conglomerado de comunicação, é muito difícil tu poder abraçar esses times que não são abraçados nem mesmo pela torcida, né? Fábio, eu me lembro muito bem, e tu é dessa época, eu falei pra Thalita no sábado. Não, eu não era dessa época. Que a Thalita não é dessa época. Nós assistimos a antiga TV Com, né? Eu era da época da TV Com, mas eu brincava de boneca, nós assistimos, jogava bola com os piados. Assistimos a época da TV Com, e nas terças-feiras tinha um programa que o Gustavo Manhago, né, que eu tive o prazer de conhecer no sábado, ele fazia a respeito da segundona gaúcha, dos times da Série A, do Campeonato Gaúcho, né? Tanto ele como o Rafael de Vério, como o Rafael Collin também falavam a respeito dos times, da realidade dos times, dos jogos, né? Então, é isso que eu acho legal. O Campeonato Gaúcho tem um charme diferente, né? Eu acho importante isso, o jornalista da capital também conseguir cobrir esses jogos, porque é a nossa realidade. Até porque não tem competição, não tem nada que possa competir com o Campeonato Gaúcho agora. A gente, obviamente, nessa semana a gente vai ter o Inter na Libertadores ali, mas é um jogo dentre tantas coisas. Exato. Eu tenho certeza que se hoje, amanhã, durante essa semana, a gente ligar o rádio, ligar a TV, a gente vai ver só informações sobre a dupla Grenal, não vai ver os resultados do final de semana, não vai ver o empenho dos times do interior em buscar suas classificações, em buscar bons resultados, porque pra gente faz muita diferença. Pra dupla Grenal não significa nada classificar ou não classificar, mesmo que a cobrança não significa nada. Pensando nos grandes campeonatos que vão disputar durante esse ano. O resultado positivo é obrigação. A derrota pode gerar daqui a pouco alguma instabilidade, né? Mas a obrigação... Pra gente isso é o ápice. Se a gente chegando agora na semifinal, já é muito, significa muito tanto para o clube, que obviamente vai arrecadar muito dinheiro, porque pra gente, a gente falava em 200 mil reais, 200 mil reais pra gente é muito dinheiro. Paga um mês de folha salarial do Ipiranga hoje, né? Então, pra gente significa muito. Pra dupla, o que é 200 mil reais? Não é nada. Exato. E sabe o que eu defendo, e até nós fizemos um debate aqui que antecedia aquele jogo do Ipiranga contra o Confiança pela Série C do Campeonato Brasileiro. Estávamos Fifo, Zé Badalotti e eu aqui, estávamos falando justamente sobre isso. E o Fifo e eu conversamos muito sobre isso. Eu acho que a gente vai ter uma mudança, Thalita, de patamar quando nós chegarmos numa Série B de Campeonato Brasileiro. E eu vejo por nós da imprensa, e eu trabalho num veículo que não transmite os jogos do Ipiranga, e então a gente fica hoje refém dos jogos locais para poder comentar, e a partir do momento que nós estamos numa Série B, todos os jogos passam a ser transmitidos, né? Então a gente consegue debater mais, poder falar mais sobre o produto Ipiranga. E isso que a Thalita fala da questão da torcida, a gente faz para o torcedor que consome. E hoje, por mais que o Ipiranga venha num processo de ascensão, né, de trabalho de busca de consulados, de novos sócios, enfim, mas nós ainda estamos num processo de criar novos torcedores. Nós não temos hoje, ou temos poucos torcedores que consomem somente o Ipiranga, né? A dupla Grenal ainda é muito forte, né? E eu acho que essa é a diferença, quem sabe, de Santa Catarina, onde nós não temos um gigante ou dois gigantes, como é aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional. Então se equilibram muito mais as coisas. A gente está vendo agora uma equipe que vem crescendo e muito, Fifo, que será inclusive nosso adversário na Série C, que é o Brusque. Né? Que é um clube que tem uma estrutura, está se preparando muito, está com dinheiro, né? Inclusive tirou o centroavante que era para estar aqui conosco, o Edu. O Ipiranga estava bem encaminhado para trazer o Edu, e aí o Brusque foi lá e disse: olha, quanto é que vai receber no Ipiranga? Então tá aqui tanto, vem para cá. Então acho que assim, nós temos essa questão de, quando tivermos uma Série B, acho que aí a gente muda de patamar e podemos daqui a pouco, né, fidelizar um público também que consome somente Ipiranga e no caso Atlântico para nós aqui, né? Bom, eu quero perguntar para vocês, o que é que dá para a gente apontar como hoje, além do Zotti, do Henrique Ávila, um jogador fundamental neste time do Ipiranga? Um ou dois jogadores? Quer arriscar, Thalita? Bom, olha, eu no sábado eu ia até mudar o meu voto no final, depois daquela última defesa do David, lá no finalzinho, que já estava apagando as luzes, o pessoal já estava indo embora. Eu acho que, por mais que ele tenha passado por dificuldades temporada passada, eu acho que ele é importante no nosso time, ele é um ótimo goleiro. Eu admiro
a competência dele também, eu quase mudei o meu voto do craque do jogo no sábado pro David lá no finalzinho, porque ele se mostrou um grande defensor do Ipiranga. Eu quero chamar a atenção para outro jogador, Fábio, e a gente, em diversas conversas que nós fizemos, anterior ao Campeonato Gaúcho, nós tínhamos uma dúvida como ele ia se apresentar, que é o Simon. Né? Eu acho que ele é um jogador que por diversas vezes teve alguns problemas de lesão, alguns problemas extra-campo, não conseguia ter sequência, né? Não fez boas campanhas, né? Inclusive foi parar na Série B aqui com o Ipiranga, que é um jogador que jogou Libertadores, foi titular de uma equipe como o Grêmio. Experiente, né? Experiente, né? Mas ele vem numa atuada muito interessante. Olha, ele faz o primeiro gol, ele tem uma segurança, principalmente, ele dá segurança para todo o sistema defensivo, bola aérea muito eficiente, né? Tanto ofensiva como defensivamente, e se tu pegares o scout do jogo contra o Inter, ele vence a grande maioria das bolas aéreas, tanto ofensiva como defensivamente. Então eu quero chamar a atenção para esse jogador. Esse jogador, particularmente, não esperava tanto dele, sei da qualidade dele, mas não esperava que ele viesse tão bem nesse Campeonato Gaúcho, nessas 4 primeiras rodadas. E se a gente for, até o torcedor que nos ouve, atentem para os jogos do Ipiranga, né? A maioria das jogadas, elas saem pelos pés do Simon. Os treinadores estão no momento que é o seguinte, eles querem que treinadores saiam jogando. Por isso que no próprio Internacional especula-se que o Moledo vai perder a vaga no time titular para o Bruno Fux, né, durante essa temporada aqui. O Moledo é um jogador da força, em posição, mas o Bruno Fux é um jogador da saída do toque de trás. E é o que os treinadores buscam. Claro que no interior é um pouco mais difícil, mas o Ipiranga consegue ter muito bem isso. Tem um zagueiro do São Luís de Juí, agora não lembro o nome, um zagueiro, um carequinha que estava jogando como quarto zagueiro. Jadson. O zagueiro de imposição física, enfim, até o estereótipo, lembra também o próprio Moledo. Um jogador interessante, só que é um jogador que toda vez que a bola chegava nele era chutão pra frente. E o Simon não. Tanto é que tem a maioria das jogadas do Ipiranga, foi assim contra o próprio Internacional, saem dos pés do Simon. É do Simon pro Clayton, do Clayton pro Zotti, ou do Simon pro Zotti. Então o Ipiranga já começa a construir essas jogadas de trás com o Simon, que é um jogador que mesmo não sendo alto, mas tem uma imposição, uma impulsão, né, na bola aérea impressionante. Então acho que esse também é um jogador que, olha, tem muitos recursos e eu acredito que será na temporada, sim, já está sendo um jogador fundamental na equipe do Ipiranga. Outro jogador, Fábio, que a gente no primeiro jogo até escolhi como melhor em campo foi o Muriel, lateral direito, que me surpreende lateral também, né? Muito bom lateral, me surpreende também porque eu não tinha... por mais que a gente conheça bastante dos jogadores do Campeonato Gaúcho, esse jogador é um jogador que eu não tinha consciência. Olha, ele tem boas qualidades, me chamou bastante atenção, espero que permaneça por um bom tempo aqui, porque eu acho que encontramos um lateral direito bem eficiente. Tem outro jogador que eu acho que até não foi tão bem no jogo contra o Internacional, mas é um jogador que taticamente cumpre um papel importante. Aliás, 2 deles. Um eu até questionava a titularidade dele no time do Ipiranga, mas que é o Leilson, um jogador que cumpre uma função tática no time do Paulo Henrique Marques. Entende-se por que o Paulo Henrique Marques utiliza tanto esse jogador. Mas outro jogador é o Clayton, que é um jogador que cumpre uma função tática no meio de campo fundamental, tanto no início da construção da jogada, como também na hora de apoiar. Um jogador também bem interessante, que muitas vezes não aparece tanto, né, fazendo uma jogada diferente, mas é um jogador que cumpre função tática e isso é fundamental num time de futebol. Tanto que é ele que chega, né, se tu pegares os melhores momentos, em 2 oportunidades, quem pisa na área é o Clayton, né, o Zotti acaba saindo no flanco para tentar fazer a jogada e quem pisa na área é o Clayton. Inclusive nós conversamos com os amigos de Juí, né, de diversos meios de comunicação, eles comentaram que o Clayton, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes nomes do São Luís de Juí, né? Então, ele não tem aparecido tanto. Eu esperava um pouco mais de intensidade dele, até pelas partidas que eu vi no ano passado, né? Mas ele tem cumprido uma função tática bem interessante e tem ajudado muito o Zotti, né? Eu acho que ele fica muito ofuscado porque o Zotti tem feito apresentações fantásticas, né? Então... Mas é bom assim. É bom que assim, todo mundo brigue pelo estrelismo dentro do time, porque aí significa que a gente está no caminho certo. Bom, Thalita, muito obrigado pela sua presença, que foi um prazer recebê-la aqui. E vem mais vezes quando estiver por Erechim, que será um privilégio recebê-la aqui na nossa bancada. Com certeza eu vou voltar e se o adversário for o Caxias, eu cravo a minha vinda para cá. Que maravilha, coisa boa. Obrigado, Thalita. Obrigadão. Fifo, meu amigo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Fábio.
favor. A gente está sempre à disposição. Que maravilha! E esperamos estar aqui já na próxima semana projetando já a semifinal do Campeonato Gaúcho e aí já sabendo quem será o adversário do Ipiranga. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do Na Resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.